Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Versículos de número 36 em diante. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículos de número 36 a seguir. Amém? Amém. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e rogou-lhe um fariseu que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Amém. Aleluia. Amados, eu confesso que fazia tempo que eu pedi a Deus que Ele colocasse algo no meu coração a respeito dessa passagem. Porque sempre foi uma passagem que me chamou muita atenção. E o Evangelho de Lucas, ele vai descrever entre os versículos 36 e 50 a história dessa mulher, uma mulher pecadora, uma mulher que a Bíblia não relata o nome, mas sim a Bíblia menciona apenas que ela era uma mulher pecadora. Não relata também os tipos de pecado que ela praticava, mas pela recepção dos habitantes daquela cidade, pela aversão que eles tinham dela, provavelmente seria uma prostituta, algo do tipo, porque ela era praticamente odiada pela sociedade, né? E a Bíblia vai falar então, né, dessa mulher que teve esse ato com Jesus Cristo, né?
E dentro desses 14 versículos que são narrados aqui, o que mais me chamou a atenção foi o versículo 43, que é onde a Bíblia vai mencionar, onde Jesus pergunta a Simão, o fariseu, sobre o pecado de quem mais seria perdoado, de quem mais amou, né? E é mais ou menos em cima desse contexto que eu quero trazer algo para a igreja nessa noite. O encontro entre Jesus, Simão e a mulher, que não é relatado o nome, e sim conhecido como uma mulher pecadora, né? E eu vejo que esse texto traz para nós duas mensagens, né? E a mais importante é a revelação da essência de Jesus Cristo realmente, né? Quem era Jesus para aquela mulher, como ela chegou até aquele lugar, como ela entrou na casa de Simão, que era um fariseu, que era um homem influente, que era um homem rico, né? Então, essas perguntas eu procurei esclarecer hoje nesse estudo para que a gente possa entender um pouco melhor essa mensagem. Hoje é culto de ensino e vamos trabalhar uma mensagem realmente de ensino para que a gente possa enriquecer o nosso coração. Amém. Amém? Então, em primeiro lugar, a gente entende o quê? Que houve um banquete na casa de um homem chamado Simão, que era um fariseu, um judeu ortodoxo da seita dos fariseus, um homem bastante rico, né? E embora os fariseus fizessem uma forte objeção a Jesus Cristo, eu creio que talvez pela curiosidade, né, de Simão, o fariseu, ele convida Jesus para Jesus se sentar à mesa com ele, se servir num banquete, né? E Jesus não fez objeção disso. Jesus também era judeu. E Jesus nunca fez objeção por ninguém. Ele veio para o rico, ele veio para o pobre. E era esse o ministério que ele fazia. Ele curava, ele perdoava. Os mais ricos fariseus, muitas vezes ele dava umas pauladas, mandava umas verdades para que eles pudessem cair em si, né? Então Jesus aceita aquele convite daquele fariseu e vai até a casa de Simão se sentar à mesa com ele. E na cultura judaica do primeiro século, a refeição ela era um símbolo de união, né? Era um símbolo de amizade, um símbolo de comunhão entre as pessoas. E dentro dos costumes judaicos, o lar não era um recinto isolado nessas ocasiões. Por exemplo, se um fariseu oferecesse um jantar para alguém, ele tinha livre acesso para as outras pessoas. Então todo mundo podia participar. Pobres, mendigos. Então, o Simão ele era um homem rico. Então ele promove esse banquete, né? E convida alguns amigos dele, convida Jesus, e automaticamente vão ter algumas pessoas que não foram convidadas, mas que estariam ali, porque aquele recinto, nesse momento, passava a ser um recinto aberto, um local que não era mais privado. E logo, pessoas mais pobres, mendigos, idosos, começavam a se juntar à porta da residência dessa pessoa, começavam a entrar e tinham acesso. Então não era mais uma refeição, não era mais uma reunião privada, e sim uma reunião aberta, né, para as pessoas. E era uma forma da pessoa que era dona da casa mostrar o quanto ela tinha de riquezas. Era o momento delas ostentarem, né, trazendo para a nossa linguagem de hoje. Era uma forma delas mostrar, olha, eu tenho posses, eu tenho bens, eu tenho riquezas. Então era mais ou menos assim que funcionava. Depois que os convidados realmente eles estavam à mesa, eles eram servidos,
o dono da casa mandava servir as outras pessoas também, que chegavam, que estavam à porta, que adentravam o recinto, mesmo não sendo convidados, né? Eram todos servidos. Esses banquetes, eles eram feitos geralmente no final do dia, no entardecer, né? Então, Jesus foi convidado também para estar nesse momento. Então aqui, a gente entende como é que essa mulher, que era uma mulher pecadora, uma mulher que era excluída pela sociedade, teve acesso ao mesmo local que Jesus estava, ao mesmo recinto que Jesus estava naquele momento. Opa, se Jesus estava jantando, digamos assim, na casa de um fariseu, como é que essa mulher teve acesso a ele? Então aqui a gente entende como é que ela chegou até Jesus, porque não era uma reunião privada, e sim tinha livre acesso para todas as pessoas. A Bíblia vai falar que essa mulher chega trazendo consigo um vaso de alabastro. Já vi muitas pessoas também fazer confusão, achando que quando se fala o vaso de alabastro, o alabastro era o líquido que estava dentro do vaso. E não é assim. O vaso de alabastro nada mais era do que um vaso diferente daqueles vasos de barro. Ele era um vaso de vidro transparente, bem diferente do que aqueles que eram artesanais naquela época, eram feitos de barro. E o unguento que tinha dentro do vaso tinha um outro nome, não era alabastro. Então alabastro era em si o vaso em si, né? A comparação que a gente vê aqui, né, que naquele momento a vida daquela mulher se torna praticamente parecida com aquele vaso. Ela fica transparente, porque todo mundo sabia que ela era pecadora. E quando ela se coloca perto de Jesus, quando ela toma essa atitude de estar perto de Jesus, naquele momento ali, ela não tem mais intenção de esconder nada do que ela fez de errado. Ela está diante do Mestre para colocar aos pés dele justamente tudo aquilo que é errado que ela fez, né? E adorar com toda a intensidade, adorar com o coração, que foi o que ela fez, né? Ela não estava ali tentando esconder a história dela, não estava ali tentando esconder os pecados dela, ela estava ali em busca de mudança, em busca de adorar a Deus realmente, né? E não adianta realmente a gente querer se chegar a Jesus escondendo o nosso passado, escondendo o que a gente faz de errado, escondendo as nossas mazelas. Quando nós estamos na presença de Jesus, nós temos que estar abertos, porque a gente sabe que Ele sonda os nossos corações, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração, então não existe pecado que fique oculto. Aleluia! Não adianta a gente querer omitir algo de Jesus. Então quando essa mulher se aproxima dele, ela já tinha entendido isso, que aquele não era momento de esconder quem ela tinha sido no passado, e sim de se prostrar aos pés de Jesus e pedir perdão por tudo que ela havia feito de errado até aquele momento. Amém? Amém. O líquido que tinha dentro daquele vaso, em hebraico ele se chamava bossem, que era um perfume muito raro, era um perfume muito valioso naquela época, né? E era esse o líquido que aquela mulher trazia dentro daquele jarro. Então, para a gente entender o que ela fez, né, com aqueles atos dela, era costume naquela época que o anfitrião, o dono da casa, quando convidava alguém para estar na casa dele, ele colocava uma gota de óleo na cabeça do convidado, certo? E de um óleo perfumado, uma essência, né, rara. E isso a gente vai comprovar lá no Salmo 23, no versículo 5, que diz assim, ó: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aleluia. Amém? Amém. Então,
E da mesma forma, as ruas de Israel naquela época, eram ruas que não eram pavimentadas, eram ruas de chão batido. Então assim, era um local que chovia pouco. Então as pessoas que transitavam por aquelas ruas, elas sujavam bastante os pés. Então era obrigação do anfitrião, quando recebia um convidado, tirar as sandálias dos pés do convidado e lavar os pés do convidado para tirar aquela sujeira que ele adquiriu andando, né, durante aquele caminho. Porque isso já fazia parte da hospitalidade do anfitrião. E aí a gente vai lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 27, onde João diz o quê? Venha após mim aquele a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ou seja, trocando em miúdos, o que João estava dizendo? Eu só vim anunciar aquele que eu não sou digno que esteja dentro da minha casa. Aquele que eu não sou digno de estar na presença dele. Por isso que João vai usar essa frase, é aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então era tudo em volta, na verdade, da cultura judaica mesmo da época, né? E Simão, o fariseu, ele era um homem cheio de orgulho. Então a gente vê com esse texto que ele não estava preocupado em receber Jesus Cristo de uma forma honrosa. Ele ainda não tinha caído a ficha de quem ele tinha chamado para estar dentro da casa dele. Ele estava mais preocupado no quê? Em mostrar o que ele tinha. Em mostrar que ele era um homem rico, que ele era um homem poderoso, que ele era um homem abastado. Ele não estava preocupado com quem era Jesus. Sabe? E hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda continuam da mesma forma. Não dão o real valor para a presença de Jesus na vida da pessoa. Eu estou mais preocupado com o que eu tenho, com o que eu posso ganhar, com quem eu sou, do que quem é Jesus, do que Jesus significa na minha vida. Amém? Amém. E aí aqui então a gente começa a falar do personagem principal desse relato, que é a mulher chamada mulher pecadora, né? Em que ponto que ela entra em cena? Provavelmente, logo que Jesus chega, ela também chega, porque ela acompanha o quê? Todo aquele processo. Ela vê que Simão não unge a cabeça de Jesus, ela vê que Simão não lava os pés de Jesus, ela vê que Simão não dá o ósculo santo que eles chamavam naquela época, que nada mais era do que um beijo. Quando o convidado chegava, o anfitrião dava um beijo no rosto dele. Então ela viu que Simão estava mais preocupado em se mostrar do que realmente adorar Jesus. E eu vejo que naquele momento ela se enche de uma indignação, de uma santa indignação, nós podemos dizer assim. E os atos dessa mulher daqui para frente começam a mostrar para Simão que ela estava nada mais, nada menos fazendo tudo aquilo que Simão não fez. Ela estava preocupada em tratar Jesus da forma que ele tinha que ser tratado. Porque aquele que estava naquele momento era o Filho de Deus. Aleluia. Era o Santo dos Santos, era aquele que tinha o poder para perdoar pecados, para curar enfermos. Só que Simão não viu isso, mas aquela mulher viu. E ela agarrou essa oportunidade com as duas mãos, porque eu creio que ela tenha pensado com ela: hoje é o dia de eu mudar a minha vida. Hoje é o dia de eu deixar o meu passado pecaminoso e daqui para frente seguir uma vida com Cristo, uma vida melhor, uma vida transformada, uma vida mais santa. Eu não quero mais viver no pecado que eu vivia, eu quero agora ser diferente. Aleluia. Ela entendeu que Jesus é transformação, ela entendeu que Jesus é vida, ela entendeu que Jesus é restauração. Aleluia. Vocês estão entendendo, igreja? Oh, glória. Ela começou então a chorar.
Eu creio que ela começou a chorar por ver o desleixo de Simão e também por entender que ela estava na presença daquele que podia mudar a vida dela daquele momento em diante. Colossenses 1,17 diz assim, ó: é Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ela entendeu que não tinha outra pessoa a quem ela pudesse adorar naquele momento. Não existia outra pessoa a quem ela podia render graças naquele momento. Então eu vejo que ela começa a tentar reparar o erro de Simão, o desleixo de Simão, né? E ela vai fazer o que? Ela se prostra diante de Jesus. A Bíblia fala que ela chega por trás, né? Então aqui eu vejo mais ou menos Moisés lá no Monte Sinai, quando Deus diz para ele assim, ó, vira de costa que eu vou passar. Ela nem se sentiu digna de se colocar na frente de Jesus, né? Ela veio por trás com um vaso de alabastro, se prostrou no chão, começou a chorar, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e secar com os seus cabelos. Aleluia. Aleluia. Eu vejo que ela pensa, né? Como é que vocês podem tratar esse homem do jeito que vocês estão tratando? Com tanto desleixo, com tanto... Aleluia. E eu acho que ela também, naquele momento, ela sentiu uma tristeza muito grande pelo futuro daquela cidade, pelo futuro de Jerusalém. Porque muitos ignoravam a Jesus Cristo. E a Bíblia fala que nos lugares que Jesus andou, nos lugares que ele mais convivia, foi onde ele menos fez milagres, porque o povo não cria. E a Bíblia fala que a justiça de Deus recairia sobre esses locais, pois Jesus Cristo mesmo falou, lá em Lucas 10, 13 e 14, onde Jesus dizia assim, ó: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sem ti esse dom, se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muitos assentados em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para ti esse dom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Aleluia. E a gente vê que quando aquela mulher começa a fazer esses atos, aí mesmo que o Simão, ele mostra quem ele era. Ele deixa a religiosidade dele falar mais alto ainda, né? E ele vai pensar, ele não vai dizer, ele só vai pensar com ele mesmo. Ó, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava ela chegar perto dele e tocar ele, não. Ele já começou a julgar, começou a olhar aquela mulher pelos erros que ela tinha cometido, e já começou também a pôr em xeque a santidade de Jesus Cristo, porque ele vai dizer, ó, se ele soubesse mesmo, se ele fosse um profeta de verdade, ele ia saber quem ela era, e ele não ia deixar que ela tocasse ele, não ia deixar que ela chegasse perto. Amado, Jesus sabe quem você é, Ele sabe o que você fez, Ele sabe o teu passado, Ele sabe o que está passando no teu coração agora, Ele sabe o que tu pensa durante o dia, Ele sabe o que tu faz. Mesmo que tu tente esconder, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe tudo que existe dentro do nosso coração. Aleluia. E não seria diferente com Simão naquele momento. Simão nem falou, ele apenas pensou. Aleluia. No Antigo Testamento, Deus revelava muitas coisas para os profetas. Só que aqui a gente vê a superioridade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Simão apenas pensou, passou lá no coração dele aquele pensamento,
E Jesus já sabia o que estava no coração de Simão. Aleluia. 1 Reis 8,39 diz assim: ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa e age e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vives o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Aleluia. Eu vejo que naquele momento, até mesmo Simão, orgulhoso do jeito que ele era, religioso, extremista, ele entendeu que quem mais é perdoado é quem mais ama. Porque Jesus Cristo faz essa pergunta para ele. Quando Jesus Cristo chama ele, porque ele viu a intenção do coração de Simão, ele vai dizer para Simão, né? Vai falar em parábola para Simão: olha, existiam dois homens, um devia 500, outro devia 50, só que eles não tinham como pagar. Então o credor perdoou os dois. Então quem tu acha, Simão, que vai amar mais o credor? Aquele que tinha 50 e devia 50, ou aquele que devia 500? E aí Simão vai dizer para ele, com certeza, aquele que devia mais. E Jesus Cristo vai dizer para ele: sim, julgastes bem. E aí ele começa a ensinar, né, alguns valores para Simão. E Jesus Cristo, ele frequentemente nas suas mensagens, nas suas parábolas que ele contava, ele comparava o que? O pecado com uma dívida. Vocês estão entendendo? Até mesmo na oração do Pai Nosso, né, ele ensinou, ele dizia o que? Perdoa as nossas dívidas. Mas quando a gente não reconhece os nossos erros, do que nós vamos se arrepender? E se nós não nos arrependemos, como é que nós vamos ser perdoados? Vocês estão entendendo? Amém. E essa era a natureza da pergunta que Jesus Cristo fez para Simão. Ele queria que Simão entendesse que para alguém ser perdoado, primeiro é preciso que se reconheça os erros. Primeiro é preciso que se reconheça que eu sou pecador, que eu preciso de perdão, que eu preciso de arrependimento. Aleluia. Que eu preciso chegar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso do teu perdão, eu estou arrependido, eu quero me consertar na tua presença. Aleluia. Aleluia. Não tem como ser perdoado se eu não reconheço que eu sou um pecador. Não tem como eu ser perdoado se eu não me arrependo dos pecados que eu cometo. Aleluia. Só reconhecendo que nós somos pecadores é que nós vamos alcançar o perdão de Deus. E era isso que Jesus Cristo estava querendo ensinar para Simão naquele momento. Era isso que ele queria que Simão entendesse. Era um aviso para Simão, aquele religioso, né, autossuficiente, que se julgava melhor do que todos, que ele só seria perdoado se ele se arrependesse dos seus pecados. Ou melhor, que se ele reconhecesse que ele era pecador. Porque para Simão estava tudo muito bem. Ele era um fariseu, ele era um dos mestres da sinagoga, ele ensinava as leis. Então para ele era o perfeito. Só que aqui Jesus está dando um puxão de orelha no Simão e diz assim: ei Simão, não é bem assim não. Olha para dentro de ti, olha para os teus atos, olha para o que tu
faz no teu dia a dia, olha para como tu trata as pessoas na rua, olha para como tu trata os teus irmãos, olha onde está o teu coração, se não é na riqueza que tu tens. E aí faz uma reflexão, e aí tu vai ver que tu és pecador, que tu precisa de perdão, que tu precisa te arrepender para ser perdoado dos teus pecados. Assim como essa mulher que está aqui, dobrada aos meus pés, chorando, lavando os meus pés com as suas lágrimas, secando com os seus cabelos. Aleluia. Aleluia. Só que ele não achava que ele não necessitava de perdão. Aleluia. E aquela mulher não, ela buscava o perdão daquela vida torta, errada, promíscua que ela tinha até aquele momento. Aleluia. Oh, glória. O amor não é egoísta, ele não busca somente os seus interesses, por isso Jesus Cristo vai dizer o quê? Que muito ela amou, porque ela o adorou de verdade. 1 Coríntios 13, versículo 4 vai dizer o quê? Que o amor é sofredor, é benigno, que ele não busca os seus interesses. Quando a gente ama de verdade, a gente abre mão da própria felicidade para ver o outro feliz. A gente não mede esforços para ver a pessoa que a gente ama bem. E quando ela não está bem, a gente sofre junto. A gente chora. Quando alguém maltrata a pessoa que a gente ama, a gente se ira, a gente fica triste junto. E era isso que aquela mulher estava sentindo naquele momento. Porque ela via em Jesus a figura de Deus. E ela amou a Jesus. E ela se indignou da forma com que estavam tratando a Jesus Cristo. E ela quis reparar o erro tanto dela quanto dos outros. Porque ela quis fazer com Jesus Cristo tudo aquilo que Simão não fez. Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, coisa que Simão não fez. Ela ungiu os pés de Jesus com óleo, coisa que Simão não fez. Ela beijou os pés de Jesus, coisa que Simão não fez. Aleluia. Aleluia. E já a certa altura do banquete, já depois de Jesus Cristo ter mostrado para Simão a necessidade do arrependimento, a necessidade do perdão, Jesus vai virar para aquela mulher, a chamada mulher pecadora, que o adorava daquela forma. E o que ele vai dizer para aquela mulher? Perdoados são os teus pecados. Aleluia. 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 Glória a Deus. E logo aqueles que estavam sentados à mesa, os convidados de Simão, que provavelmente também tinham o coração endurecido como Simão, também eram religiosos, né? Começa a surgir pensamentos entre aquelas pessoas, comentários, e eles vão perguntar: quem é esse que até pecados perdoa? Quem é esse aí? Assim como os discípulos, quando estavam no barco com Jesus, quando ele acalma a tempestade, os próprios discípulos vão dizer: quem é esse que até os ventos se acalmam quando ele dá ordem, o mar se acalma? Quem é esse? Glória a Deus. Aleluia. Sabe quem é esse? É esse que está aqui ao nosso lado. Aleluia. Aleluia. Esse que está aí Glória a do teu Deus. lado. É o que perdoa pecados, é o que restaura vidas, é o que ressuscita da morte, é o que livra do pecado, Aleluia. é o que se entregou na cruz por nós. Glória a Deus.
é nada mais nem nada menos do que Jesus Cristo, Aleluia, o Jesus. nosso Senhor e Salvador. Amém. Aquele que disse assim, ó, eu estou indo, mas eu só estou indo preparar um lugar para vocês. Aleluia, Jesus. Porque lá na casa do meu pai tem muitos morados. Eu vou lá, vou deixar tudo preparado para vocês. E aí quando tudo estiver pronto, aí eu volto para buscar vocês. Enquanto isso, só me adora. Enquanto isso, só me dá o teu melhor. Enquanto isso, só te arrepende dos teus pecados. Reconhece que tu é dependente de mim. E deixa que o resto eu faço. Aleluia. Aleluia. E a volta dele está breve. Aleluia. Somente Deus pode perdoar os pecados. E Jesus Cristo perdoou os pecados daquela mulher. Porque ela mostrou para ele uma verdadeira adoração. Ela mostrou para ele um verdadeiro arrependimento. A verdadeira vontade de mudar de vida. A verdadeira vontade de ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Aleluia. Aquilo que aconteceu comigo, aquilo que aconteceu com você, quando você abriu seu coração de verdade para Cristo, acreditando que Ele pode mudar a tua vida, e Ele pode sim, porque senão eu não estaria aqui, porque senão você não estaria aí. Aleluia. Só que Ele tem muito mais do que isso para você, muito mais do que você imagina. Aleluia. Aleluia. Ele perdoou os nossos pecados, nós somos lavados, nós somos remidos. Aleluia. Oh, Jesus. No hebraico, o termo para a frase que Jesus Cristo falou para aquela mulher, os teus pecados estão perdoados, vem do verbo lechalote, que significa terminar, aniquilar, exterminar. Então Jesus Cristo nada mais nada menos estava dizendo para ela assim, ó, não existe mais, eu aniquilei os teus pecados. Aleluia. O que tu fez de errado até hoje foi erradicado da tua vida. Glória a Deus. Agora tu vai ser uma pessoa melhor, agora tu vai ser uma pessoa diferente. Aleluia. Aleluia. Na carta aos Hebreus nós encontramos uma expressão bem parecida a essa que mostra que o pecado foi aniquilado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Diz assim, ó, Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia. Ele se entregou naquela cruz para aniquilar os nossos pecados. Aleluia. Para exterminar tudo aquilo que não prestava dentro de nós, tudo aquilo que nos condenava e tudo aquilo que dava legalidade para Satanás ter autoridade sobre a nossa vida. Porque quando existe pecado em nós, nós deixamos brecha para que Satanás venha trabalhar na nossa vida. Por isso é que nós temos que nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. É por isso que nós temos que pedir perdão todos os dias pelos nossos pecados. É por isso que nós temos que aceitar Jesus todos os dias. Aleluia. Não é uma vez na nossa vida não dizer assim, eu aceitei Jesus. Não, nós temos que aceitar Jesus todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos. Seja em pensamentos, seja em atos, seja em qualquer coisa. Então todos os dias nós temos que dizer assim, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Aleluia. Gálatas 6,14 vai falar sobre o perdão,
sobre o evento da cruz vai dizer assim, ó, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia. Nós somos crucificados com Cristo. Nosso velho homem ficou lá na cruz. E agora nós devemos viver em novidade de vida. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir para a irmã Luana preparar mais um louvor. Eu quero te pedir que nesse louvor, a irmã Luana vai cantar, você possa fechar os teus olhos por alguns minutos. E fazer uma autoanálise de tudo aquilo que ainda você precisa deixar aos pés da cruz de Cristo. De tudo aquilo que você precisa se libertar, se livrar. De tudo aquilo que precisa ser tirado do teu coração. De tudo aquilo que você precisa dizer para Cristo nessa noite, Senhor. Senhor, arranca de mim o que ainda me afasta de Ti.